que Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Isso. Porque ele falava assim, a religião é o que impede, perdão, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Né? E assim, eu não sou E marxista, vice-versa. não sou marxista, Acho que é mas uma das poucas coisas que eu concordo então, com mas é que assim, a gente precisa. Você concorda pouco porque você comete um erro que a maioria das pessoas comete, que chama anacronismo. É você pegar uma obra de um século diferente e querer analisar ela hoje. um viés hoje. É. Então, se você parar para pensar que Marx vivia no auge da segunda revolução industrial, onde não tinha nenhum direito trabalhista. Cada vez os donos de fábricas, Mais ele falava, exploração. como que dois cara fica bilionário, trilionário, certo? Em cima de 30, 40, 50 mil funcionários. Aí o cara mandava embora, o cara não tinha o direito trabalhista, estava todo ferrado. Mulheres e crianças recebiam 1/3 do que um homem recebia, trabalhava em média de 16 a 18 horas por dia. Então Marx falava assim, cara, não é possível, como que as pessoas se sujeitam a isso? 2, 3 caras explorar 40 mil pessoas, por que eles não tomam os meios de produção? Eu não sou marxista porque eu discordo dos princípios básicos do socialismo, como a não propriedade privada, a repressão, o cara não pode escolher e tal, então eu também não sou marxista. Mas se você tira um anacronismo e avalia a obra dele dentro do conceito histórico que ele estava inserido, você fala, cara, tem muita coisa que tem muita lógica. Sim, mas você Tem muita não pode lógica. introduzir o idealismo dele hoje, né? Justamente porque É anacrônico. exatamente. É que o idealismo dele hoje não é bem marxista, né? É gramsciano, a gente tem escola de Frankfurt, são coisas que não divulgam E passou pra massa, muito mais para uma ideologia, que é o que a gente estava falando no início. Exato. Deixou de Agora- ser uma ciência pensante para se tornar ideologia. Exato. Agora, para vocês dois que atuam na psicanálise também, em relação à religião, o que vocês usam de religião para atender no divã de vocês? Nada. Nada. Absolutamente E nada. nem Não. pode. Não. A partir do momento que eu uso a Muito religião. obrigado. Essa é Porque uma pergunta que eu queria fazer. quem precisa legitimar o discurso Exato. religioso é a religião. O meu divã não cabe religião. Cabe um sujeito que é o objeto da análise. E eu não estou ali para questionar o que ele crê. Ou se ele crê, se ele deixa de crer, ou se ele quer crer querendo. Não sei. Então, dentro de um confessionário, ele legitima a religião dele. Mas no meu divã, ele não tem que tentar legitimar a religião, porque não cabe. O espaço do discurso religioso, ele é extra-consultório. Exato. A religião Pode. está a serviço de perdoar a culpa. A terapia está a serviço de te levar a uma autorresponsabilização. É. A assumir aquilo que você é, como o Nietzsche fala, né? Já que você é, então seja. A assumir aquilo que você é e assumir, inclusive, as consequências daquilo que você é. E vocês, principalmente o padre, pega muitos pacientes, se chama de paciente também? Analisando. Analisando cliente, Cliente, paciente. né? Vocês pegam muitos clientes que, principalmente você, que eles têm essa figura de padre Muito. que vai lá meio que querendo Muita se gente. confessar do Leva que... E chileno, imagina Vou só, arriscar um eu já número, uns despeci, 90%. André sabe disso. Eu já tirei paciente da sessão por conta disso, porque estão buscando o padre. Fala, não, você vai buscar o padre na igreja. Lá na igreja nós conversaremos sobre esse tema. Aqui dentro do consultório não pode existir um viés religioso, porque quem busca na terapia um viés religioso já começou errado. Assim, Já começou quando a errado. pessoa traz um problema que ela tem com a religião, É e aí diferente. é diferente. Porque o A homem é um porque ser religioso. Nós como psicanalistas, nós Boa. não podemos influir nenhum tipo de religião ou viés ideológico. Isso. A gente vai trabalhar isso na pessoa. Então, por exemplo, eu tive um paciente que, quando ele tinha 6 anos de idade, o pai botou um funcionário para morar dentro de casa e o funcionário Abusou abusava dele. dele. Não só abusava, como trazia mais 2 ou 3 Para abusar para também. abusar. Uhum. E ele, no desenvolvimento da sexualidade, tal, poderia ser ou não, mas provavelmente durante 5 anos ele ficou sendo abusado, que é o auge do desenvolvimento da personalidade, ele se tornou homossexual. Só que a família inteira é evangélica. E ele nunca teve coragem de contar pro pai. Eu falei, mas por que você não contou pro seu pai? Ah, é porque senão meu pai vai se sentir culpado. Eu falei, mas ele é culpado. É. Ele é culpado. Ele deveria ter Aliás, se cuidado de existe você. culpa nesse território, é dele. É dele. E aí eu falei o que pra ele? E ele tava querendo se suicidar. E a gente sabe que... O pai ou ele? Ele. Não, o pai ele nunca teve coragem de contar.
o maior índice de suicídio entre homossexuais são de famílias evangélicas, porque a família fica condenando. Você vai pro céu, É a ou você vai pro culpabilidade. inferno, você vai morrer, Deus é... Aí eu peguei e falei pra ele assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é amor? Você acredita que Deus é amor? Ele falou, acredito, Deus é amor. Que culpa uma criança de 6 anos tem de ser abusada por 3 homens adultos? Ele falou, nenhuma. Se esse abuso gerou em você um desejo pela formação da sexualidade e você desenvolveu essa sexualidade dessa maneira por culpa do abuso, qual a sua culpa? Ele falou, nenhuma. Eu falei, então que Deus de amor te puniria por uma coisa que você não tem culpa? Ele falou, nenhum. Então tá pronto. Então está respondido. Então aproxime-se de Deus e afaste-se do dogma. O que está te fazendo mal é o dogma. É a religião É o que você excesso tá... de religião. O excesso de religião. Então, afaste-se da religião do dogma, que tá te pregando que você vai pro inferno, que você vai morrer e tal, e aproxime-se de Deus, porque se Deus te faz bem e você acredita que Deus é amor, e aí a pessoa fala pra mim assim, puxa, mas você é ateu, tá falando pro cara, mas eu tô trabalhando em cima do que ele me demanda, trouxe, é a da demanda demanda dele. dele, exato. E ele, Deus é reconfortante pra ele. Aí eu falei isso num podcast, e o hoster falou pra mim assim, você não acha meio arrogante? Porque eu falei, tem gente que precisa da fé. Sim. E ele fala assim, você não acha isso meio arrogante, os ateus falar que tem gente que precisa da fé e você não? Eu falei, ao contrário. Eu me sinto menos de quem tem fé. Porque quem tem fé tem um combustível a mais. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos. Eu não acredito em nenhuma vida depois dessa. Se acontecer um acidente e meus filhos morrerem, eu vou ficar triste pro resto da vida. O que me impede de botar minha arma na cabeça e me dar um tiro? Porque, cara, meus filhos são minha vida. Agora, quem tem fé, ele tem uma esperança de reencontro, de poder estar junto de novo. Então, para mim, é o contrário. Quem tem fé é mais do que quem... Eu não gostaria de ter perdido minha fé. Não foi uma... Eu nunca quis ser ateu. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente por uma série de fatores que não vem ao caso, que diz respeito a mim, somente a mim. Agora, eu tenho inveja de quem tem fé, porque ele consegue achar um alento em momentos, e eu gosto muito de ouvir pastores falando e pregadores, e eu vi um pastor americano outro dia que eu achei ele sensacional, não vou me lembrar o nome dele agora. Ele fala assim, gente, ter fé não é ficar sentado sem fazer nada. Tá doente, vai no médico, procura tratamento, corre atrás e tal. A fé é para a hora do impossível. É a hora que os médicos falaram, ó, não dá mais, é a hora que tá tudo desesperado. É essa hora que entra a fé. E a gente já sabe cientificamente, né, que pessoas que têm fé, até por efeitos Sim, neurológicos, recuperam melhor das e pode ser placebo ou não, a gente não sabe, a pessoa que tem fé, ela tem um percentual de melhora muito maior do que a pessoa que se entrega e fala, ah, então é isso mesmo, então dane-se, acabou. Entende? Então, nesse sentido, eu trabalho isso nos meus pacientes. Se você tem fé, então tenha fé. Aproveite da sua fé. Só que não deixe se limitar pelo dogma, porque às vezes a religião faz mal. E religião não tem nada a ver com espiritualidade, Justamente. que as pessoas confundem muito. Muito. Eu tenho muito hater na internet por conta disso. Porque eu digo que o excesso de religião sucumbe à espiritualidade, sucumbe Deus. E aí vem os ultracatólicos, né? Porque existem leigos mais católicos do que o Papa. Então, eles querem esse discurso, né? Porque eu sou padre, eu não posso ter um discurso científico, eu não posso ter um discurso aberto à razão, à lógica. E eu digo, afirmo isso pela experiência, tanto do confessionário, onde a lista dos pecados geralmente é sempre a mesma durante uma vida inteira, e pela experiência do divã, onde as pessoas estão ali para serem elas inteiras, sem a validação da religião ou não. E então, quando eu digo o excesso religioso sucumbe Deus, eu estou dizendo o excesso institucional, o excesso de dogmas, de regras, de significados, tudo isso sucumbe Deus. Eu estou tão preso ao rito, tão preso aos dogmas, estou tão preso aos critérios da religião, que eu esqueço de ser gente. E aí você vai me dar razão numa frase que eu costumo falar, e tem gente que fala que não faz sentido, mas eu acho muito sentido, eu acho que você também vai achar. Eu falo que a maioria dos ateus é muito mais espiritualizado do que os religiosos. Porque o ateu, isso já existem estudos científicos provando que o ateu, geralmente, ele entende muito mais de Bíblia e de religião do que pessoas que professam qualquer religião, não só o cristianismo. Até pra ser Porque ateu não é vai- fácil. Porque Para vai... você negar, você precisa de conhecer o que você está negando. Isso, perfeito. Nossa, essa frase é perfeita. Eu falo, é igual quando o pessoal vem falar, uma amiga minha, ela fala assim, não, porque a Bíblia não sei o que. Eu falei, pera. Já leu a Bíblia?
Ela falou, não. Eu falei, então cala a boca. Não, mas você não acredita? Eu falei, mas eu já li Já a li. vida inteira, É. já estudei, sou formado em teologia, já li a Bíblia de capa a capa mais de Isso. 6 vezes, tudo. Então eu posso falar porque eu conheço. Ah, esses marxistas. Já leu Marx? Já leu no mínimo o Manifesto Comunista, que são 37 páginas? Isso. Não, então fica quieto. Ah, porque essa direita, esse liberalismo. Já leu Adam Smith? Já leu John Stuart Mill? Já leu John Locke? Não. Então fica quietinho, porque para você negar, você precisa conhecer. Conhecer. Então um ateu é um cara que foi buscar respostas, que procurou em várias religiões, que procurou. Então, nesse sentido, ele é espiritualizado. Mas que não para é- ele não fez sentido. Não O é que ele discurso é, religioso. ele deveria, né, Chileno? Não, ele é espiritualizado no sentido de que ele Não. foi buscar uma espiritualidade e Mas ele não, não é todo encontrou. ateu, esse é não você. todo, né? Ele não encontrou uma A maioria resposta dos ateus são com assim. Deus. Porque ateu. Tem tem uma muito ateu que é extremamente superficial, só nega. Então, mas aí Essa não é deveria ateu. ser a ateu. postura. Mas aquilo aí que a não gente é falou ali ateu, fora. é antideísta. Isso. É isso que as pessoas não entendem. Tem uma diferença. Ateu do grego, prefixo a quer dizer negação, tel, Deus. Então, o ateu, ele nega qualquer evidência de Deus. Divina. Nego divino. Certo. Agora, existe hoje, a maioria das pessoas que professam ateus, elas não são ateias porque elas foram estudar, porque elas pesquisaram, porque elas não viram sentido. Elas são antideístas. Eu até Elas são hoje, contra na minha Deus, vida qualquer toda, eu Deus. só encontrei anticristãos. Porque é um ateísmo que seleciona o Deus do Do judaísmo e cristianismo, do né? cristianismo. Tem que ser para todos. Então, todo ateu, É ele vem isso. discutir comigo com a Bíblia na mão. Eu não quero saber do Deus do judaísmo e É do isso. cristianismo, porque eu estudei 20 anos sobre ele. É isso. Então, não venha querer debater comigo sobre algo que eu já estudei minha vida Que eu já- inteira. exato. Vamos discutir o ateísmo sobre a ideia da religião, É do isso. espiritual. É isso. Vamos falar do Deus dos muçulmanos? Vamos falar dos deuses Vamos gregos. falar dos deuses vamos falar dos gregos? deuses Vamos falar, hindus. vamos falar de Deus Buda? doente. Vamos falar Exato. do hinduísmo? Como que você me fala da ideia religiosa do hinduísmo? Não, nunca estudei. Então você não é Então, ateu, não você é ateu. anticristão. É isso, perfeito. Nossa, perfeito. Você é anticristão.